já te respondi. Wilson respondeu que está conseguindo me ver, está me ouvindo também. Zé Geraldo, ótimo ver vocês. Gente, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre diagramas elétricos, tá? Vamos tirar algumas curiosidades. Estou só dando mais um tempinho, esperando o restante dos nossos colegas chegarem. Mas sejam muito bem-vindos à nossa primeira web de instalações elétricas. Estou super feliz de encontrar vocês oficialmente, oficial real. Muito legal. Espero que vocês estejam todos bem. Já esteja aí acessando o nosso material, dando uma lida nele. Vocês estão conseguindo me ouvir? Eles responderam que sim, estão conseguindo me ouvir até agora. Tá cortando alguma coisa, gente? Cleison, você tá conseguindo me ouvir? Cleison não tá mais. Se ele deu uma saída. Tudo ok, que bom. Que legal. Então, gente, eu preparei essa web focada um pouquinho já no desafio 3, tá? Para vocês já se prepararem para a primeira prática de vocês na escola, nas escolas de vocês, que vai acontecer dia 30, né? Isso sábado agora, certo? Então, eu foquei um pouco essa web para já ir preparando vocês para essa atividade, para esse desafio. No entanto, não deixem de ler o material, certo? Tanto do desafio 1, desafio 2, mas do 3, né, que tá bem pertinho, né, tá aí bem juntinho da gente. Então, é legal vocês darem uma acompanhada nesse material teórico, que tá, assim, preparando vocês. E aí eu preparei essa web para tirar também algumas dúvidas, certo? Já vou adiantando que vocês já podem, né, fazer os desafios 1 e 2, já podem se preparar, e se tiverem qualquer dúvida sobre o conteúdo, manda uma mensagem para mim, manda uma mensagenzinha lá no chat, tá? Que eu vou responder o mais rápido possível, dentro aí do nosso tempo, né, de 24 horas. E aí, se não tiverem conseguindo acessar alguma coisa também, avisa, sinaliza, tá? Pra gente começar. Acho que já dá, né? Ó, antes da gente começar o conteúdo, vamos aos nossos avisos. Ó. Vou botar aqui para vocês. Só em lembrete, certo? Esse material eu mandei por mensagem para vocês também, certo? Antes de a gente começar rapidinho. A questão das datas de envio, né, dos materiais online. Então, desafio 1 e 2 vai ser online, certo? E vai até o dia 6 da entrega. Vou ficar aguardando para vocês mandarem, tirarem dúvidas, montarem atividades parciais para a gente acompanhar aí esse processo, certo? O desafio 3, ele vai ser dividido em 2 dias, né, 2 aulas presenciais, no dia 30 e no dia 6 do 4. E desafios 4 e 5 também vão ser presenciais, dia 13 e 18 do 4, respectivamente. Já na segunda situação de aprendizagem, ó, a gente vai ter 3 desafios e todos eles serão online, com data aí prevista para o dia 17 do 4 para entrega. Então, se tiverem dúvida, por favor, deixem de entrar em contato. Vou ficar esperando por vocês. Ok? Tudo bom para você levar o negócio. Tudo certo por aí. Então, vamos começar oficialmente o nosso conteúdo. Antes de mais nada, eu queria novamente dar boas-vindas, dar boa noite para todos vocês que estão aqui com a gente hoje, tá? Meu nome é Luana Simone e eu vou ser tutora de vocês da Unidade Curricular de Instalações Elétricas, certo? Prevista aí com uma carga horária total de 80 horas, certo? A minha formação, ela é em eletrotécnica e em eletrônica, certo? Eu
Tenho meu foco de trabalho, além dessa área de docência aqui na escola, aqui no Senai, eu também trabalho na área de projetos elétricos, certo? Então, a minha vivência aí na área é a parte de projetos, tanto na parte de elétrica, mas também na parte de comandos elétricos. Então, eu também trabalho aí nessa área de comandos, de acionamentos, de motores. Então, eu fico dividida aí nessa área das duas áreas de atuação, certo? Então, a gente vai estar aí junto nessa prática, nesse estudo. Ok? Tudo bem com vocês? Então, eu quero só iniciar falando um pouquinho sobre a questão do nosso diagrama, né? Do que é o diagrama elétrico, né? Qual é a finalidade dele? Então, o diagrama, vocês estão conseguindo ver e visualizar a tela? Me digam aí. Estou conseguindo ver esse material. Vou dar uma olhada. Vai estar dizendo Maria, tudo bem, né? Quando eu vou... Não, se eu for responder com o meu, eu vou incluir. Assim, não, aqui Ana Maria, eu estou no lugar, no bloco do professor Hélio, só vamos dar tudo. Eu acho que só ficam umas Vocês três. estão conseguindo ver? Compartilhar. Vou entrar, você sair. Aparecendo o som dela, Ana Maria? Até agora. Porque ela acaba isso. Está dizendo que sim. Eles estão conseguindo ver? Deixa eu ver, se aqui cair. Olha aí, Agora eu não vou... Eu acho que estão. Ótimo. Então, é só, gente. O diagrama elétrico, ele nada mais é do que um documento técnico. Então, independente da área, do local onde vocês estão, a gente tem o diagrama como uma documentação que vai ser referência do nosso trabalho. Tanto referência de consulta, porque quando eu falo de consulta, porque a partir do momento que a gente monta alguma coisa e entrega essa instalação para o cliente, é interessante que a gente entregue também uma cópia desse documento que vai fazer o registro, tanto de qual foi o nosso trabalho, o que a gente fez ali naquela instalação, tá? Como também... Vocês estão conseguindo ouvir? Confere. Me digam se vocês estão conseguindo ouvir. Agora sim, então eu vou repetir. Estão conseguindo me ouvir? Então, repetindo aí, porque cortou o nosso áudio. O documento técnico, né, que a gente tem como referência de trabalho é o diagrama elétrico. E aí, como eu falei, ele vai servir tanto como consulta, né? Então, vamos supor o seguinte, você foi contratado como eletricista para fazer uma reforma elétrica. Então, essa reforma elétrica é interessante que você tenha esse diagrama, tenha esse esquema, né? Para usar como base para fazer as alterações, as possíveis alterações, certo? Então, a gente trabalha com isso como consulta. Mas pode ser também que você seja contratado para fazer uma instalação que ainda está no processo inicial. Uma planta, uma casa que está vazia, um apartamento que está vazia, um galpão industrial, uma sala comercial. Então, nesse tipo de trabalho, é muito importante, tá, que vocês tenham um diagrama em mãos, tanto lá no processo que você vai lá colocar a mão na massa, vai instalar, como você tenha isso anteriormente, né, para você entregar para o seu cliente, para ele ter uma noção do que vai ser feito. Tanto o diagrama elétrico ele é tão importante para a gente que trabalha na elétrica, para a gente que trabalha no setor de elétrico, que é o seguinte, quando a gente trabalha, por exemplo, junto com o pessoal de civil, que é muito comum, a gente de elétrica, quando a gente vai trabalhar instalando, né, esses equipamentos, tanto de comando, como pontos de tomada, pontos de iluminação, a gente trabalhar junto com eles, né? E aí,
nós, de elétrica, a gente fica responsável por essa questão dos esquemas, de entregar os esquemas, né? Então, generalizando, a gente trabalha com o diagrama elétrico na responsabilidade dele ser um documento, certo? Um documento técnico que a gente, eletricista, usa como base, né? Como referência, tanto no momento da gente utilizar ele para instalar, então eu vou agora. Então, a gente vai lá entregar, tanto no momento que a gente vai lá instalar os equipamentos, no momento lá da prática, da mão na massa, né? Nesse momento, a gente precisa estar com o nosso diagrama, certo? Como referência de trabalho. Tanto quanto no final do processo, que eu já instalei para o meu cliente. Só um instantinho, pessoal. Já vamos aí melhorar um pouquinho do nosso áudio. Meninas, eles existem, infelizmente. Aqui não, eu quero só dar uma olhada. Estão acompanhando. Melhorou agora, gente? Sinalizem aqui para mim se agora está melhor. Certo. Tá melhor. Sinalizem para mim, pessoal, se vocês conseguiram perceber, né? Se vocês conseguiram entender essa importância do diagrama, tanto no momento que a gente vai trabalhar, vai estar lá, tá? Como no momento que a gente vai consultar um material que já foi instalado, uma ligação que já foi feita. Sinaliza para mim se vocês conseguiram entender a importância desse diagrama nessas duas situações. Momento de instalação, vou lá executar o meu serviço, como no momento posterior a isso. Me sinalizem se vocês conseguiram perceber essa importância, por favor. Diz para mim nos comentários. Sim, ótimo, que coisa boa. É muito importante que a gente tenha essa conscientização da importância dessa documentação. Por que é tão importante? Porque às vezes acontece de a gente ganhar experiência no processo, né? A gente já está aí há um tempo trabalhando na área, aí o que acontece nisso? Eu já sei como é que liga, já sei o esquema da tomada de cor. Então, eu vou lá, já tenho memorizado isso. Então, eu vou lá só com as ferramentas e vou fazer. Né? Já tenho o costume, já tenho o hábito. Ou então, eu já sei como é que usa um outro... Só um instantinho. Já sei aí, por exemplo, como é que funciona, como é que liga o interruptor paralelo, que é um outro material que a gente vai ver hoje. Então, eu já tenho esse costume, já tenho esse hábito. Aí, vou fazer lá a instalação diretamente, né, só com os meus equipamentos de proteção, as minhas ferramentas, e aí acaba que no processo, na hora que você vai testar, né, a hora fatídica, ligar o equipamento,
Partir. Começou a partir. Não, o áudio. Foi o áudio. Agora. E aí, como eu estava falando, gente. Então, às vezes, essa questão da autoconfiança que a gente, eletricista, eletrotécnico, começa a adquirir com o tempo, de ir lá diretamente e fazer, acaba fazendo com que o processo ele fique mais lento. Não é que você não vai conseguir fazer sem o diagrama, vai, mas o diagrama ele está lá para te ajudar a você não se perder, né? Dependendo da quantidade de equipamentos que você tem, dependendo do tamanho da instalação que você vai fazer, vai executar, o diagrama ele vai ser crucial, tanto para garantir que o teste, né, o teste prático depois da montagem, ele aconteça todo ok, todo certinho, não tem nenhum problema de você ter o retrabalho de procurar aonde está, né, o possível erro, mas também vai te ajudar a fazer isso rápido, né? Um pouco mais rápido do que você está puxando lá na sua memória o tempo todo, né? Qual é a sequência de ligação, certo? Então, é importante que a gente tenha sempre esses esquemas de trabalho na nossa mão, tá? E aí, o que acontece? A gente tem essa consciência da documentação do diagrama como documento, e aí o que é esse documento? Ele é um documento que a gente vai utilizar as representações, né, os símbolos técnicos dos equipamentos que a gente vai instalar. Então, cada equipamento que a gente vai utilizar, o interruptor simples, né, aquele que só tem uma seçãozinha, que a gente só tem um botãozinho para apertar, o interruptor que tem duas seções, são dois interruptorzinhos para a gente apertar. A luminária que é do tipo aparente, aquela luminária que fica, a parede está aqui, né? A parede está aqui, a luminária está abaixo, instalada dela. Então, tem uma simbologia, né, para a gente utilizar, ou outros tipos de comando que também vão ser utilizados, né, nas instalações que têm as suas simbologias específicas, os seus desenhos específicos, né? Mas aí a gente não costuma utilizar tanto a questão do desenho, né? Porque desenho dá aquela ideia de que é simples, é um desenho, não, é uma representação. Olha como fica bonito, né? Então, quando a gente fala de diagrama elétrico, a gente está falando de uma representação do nosso trabalho, certo? Então, a gente tem, né, o diagrama como esse documento, né, que vai estar lá. Os dispositivos têm um errozinho de digitação aqui, tá, gente? Vocês me perdoem. Mas é dispositivos que vão ser representados, que vão ser desenhados. E esses desenhos, eles têm uma normazinha específica, né? Que é a NBR 5410, certo? Que é a simbologia, os símbolos gráficos das instalações prediais. A gente usa ela como referência, tá? De representação. Tranquilo até aqui, pessoal? Vocês estão conseguindo? Tem alguma dúvida? Até agora tá tranquilo? Me digam, por favor. Sinalize aqui para mim. A 5410, isso, Edelberto. A 5410, ela é utilizada como referência quando a gente trabalha, por exemplo, dimensionamento. Ela é uma outra norma que a gente também usa como base, né, para dizer para a gente como a gente vai instalar aqueles documentos. Por exemplo, aqui nessa aula a gente vai ver a representação. Então, eu posso ter na minha instalação 5 pontos de tomada, ou 4 pontos de luz, 2 pontos de luz no meu ambiente. Então, por exemplo, imagina o seguinte, você tem a sua sala, né, e você tem 2 pontos de luz ali. Quem é que determina que é 2 pontos de luz mesmo? Quem determina isso é 5410. Entendeu? Tirei a dúvida. Agora, como a gente vai representar no papel esses 2 pontos de luz? Como é que a gente desenha isso? Como é que a gente representa? 5444. Ok?
Ótimo. Então, B5410, ela determina as questões de segurança, de dimensionamento. 5444 é só a forma de representação. Ela diz quais vão ser os símbolos. Eu vou mostrar agora para vocês essa questão dos símbolos. Então, por exemplo, a 5410, Alberto, que você comentou, que é super importante, é uma das nossas normas como referência. Ela determina o quê? Condutor de fase vermelho, né? Condutor de neutro azul, condutor de retorno preto, não é isso? Condutor de proteção, condutor de terra, verde e amarelo, ou só verde ou só amarelo. Agora, como é que a gente representa isso no diagrama? Como é que eu sei identificar que por aquele eletroduto, né? Aí me digam uma coisa, onde vocês moram, a gente conhece o eletroduto como canuíte, vocês conhecem aí essa nomenclatura canuíte, porque aqui onde eu moro, a gente quando vai comprar o material, a gente conhece muito como canuíte. Conduíte, a de vocês aí é conduíte, bom saber, ó. Conduíte. Então, como é que a gente representa esse condutor que está passando ali pelo conduíte ou eletroduto? Olha, muito bem. Então, a gente representa da seguinte forma. O condutor de fase, né, a gente representa como um tracinho aqui, ó, sozinho. Estão conseguindo visualizar? Gente, na lateral inferior direita de vocês, tem um botãozinho mais e um botãozinho menos, que dá para vocês aumentarem e diminuírem as imagens que eu projeto aqui na nossa sala, na nossa telinha. Tá desligado ainda o som? Estão me ouvindo? Então, aqui na lateral inferior de vocês, direita, tem 2 botõezinhos de mais e menos. Agora o som voltou. Isso. Então, aqui eu tenho o condutor de fase, né, representado como um tracinho. Condutor de neutro, representado aqui, ó, como quase fosse a letra F. Não chega a ser a letra F, não. E condutor de terra, de proteção. Certo? E condutor de retorno. Certo? Então, a diferença da questão do condutor de fase e condutor de retorno, tá? Que geralmente, agora o som tá ok. Não, me falou não. E Deison não tá ouvindo? Sinaliza para mim aqui embaixo se vocês não estão me ouvindo. E Deison, você tá conseguindo me ouvir agora? Celso disse que tá ok o som para ele. Edson colocou que tá tudo ok. Vou pedir para ele, vai sair. Certo. Então, a gente tem aí essa representação dos condutores de fase, neutro, terra e retorno. Tudo ok aqui, pessoal, com essa representação. Então, nesse primeiro momento, eu quero mostrar para vocês um pouquinho dessa representação, mas isso também está no material de leitura de vocês, tá? Como a gente sabe que a aula começou ontem, né, oficialmente, então hoje eu já queria mostrar para vocês um pouquinho, dar uma revisada para vocês se prepararem, chegarem lá no desafio 3 na aula prática, bem assim, tranquilos, né, nessa parte de representação. Certo?
Tranquilo até aqui para mim? Sinaliza, por favor. E aí, ó, a gente tem uma outra representação que é bem importante, que é a do quadro geral, certo? Quadro geral de força e luz, certo? Quadro geral, toda casa tem um. A de vocês provavelmente também tem, certo? Esse quadro geral, Wagner disse que está tudo tranquilo. Que bom, Wagner. Que bom. Esse quadro geral, como eu estava dizendo, toda casa tem um. Ele é o local onde ficam os disjuntores, né, da nossa casa, né? Sinaliza aí para mim. Vocês já tentaram ver, já foram olhar quantos disjuntores tem no quadro geral da casa de vocês? Me diz aí quantos tem, se vocês souberem, né? Quantos tem? Quem já foi olhar. Então, essa representação do quadro geral, que é onde ficam os disjuntores, né, da nossa casa, dos circuitos da nossa casa, ele é representado por essa caixinha aqui, ó, com metade dividida preta, metade branca. Se vocês perceberem, ela tem uma diferença de quando ela tá para fora da parede, ou seja, eu consigo ver ali aquela espessura do meu quadro, e quando ela está dentro da parede. Geralmente ele fica dentro da parede, é muito comum. Ó, na casa de Edilson tem 12, na casa de Celso só tem 1. Ah, Celso, você não está sozinho não, viu? Tem muita gente que a casa só tem 1, mas a gente vai aprender aí por que na de Edilson tem mais ou menos 12. No meu tem 9. Olha aí, ó, no nossa ADM tem 9. Está bem a distribuição dos circuitos dessa ADM. E Deison disse que agora sim. Que bom. Acho que 7 ou 8. Geraldo acha que 7. Ah, mas a casa de vocês está muito bem distribuída, esses circuitos. Vamos ter uma aula para confirmar isso, tá? Então, fiquem ligados nas nossas próximas webs, que a gente vai confirmar aí quantos quadros poderia ter na casa de vocês. Vamos dimensionar isso nas próximas webs. Quero todos vocês lá, certo? Então, essa representação na planta, né, no desenho do documento, do nosso diagrama, ele fica representado assim, dessas duas formas. Tranquilo até aqui nessa representação. Não quero me alongar muito nessa parte, tá? Porque isso tem no material para vocês consultarem. Mas acho importante que a gente veja isso hoje para o desafio 3 do sábado. Então, aqui, ó, tomada. A tomada, né, nossa fonte de corrente, ela é dividida em 3 simbologias base. E todas elas como se fossem triângulos, certo? Um triângulo que é todo pintadinho, né, preto, que é a tomada alta, certo? Que ela fica numa altura de mais ou menos 2 metros do piso acabado. Essa questão do piso acabado é quando você tem cerâmica, sabe? Rodapé na sua casa, então quando tá ali 2 metros, geralmente a tomada alta tá nesse tamanho. Aí, como é que a gente usa a tomada alta? A gente considera os ar-condicionados como fontes de corrente, de tomada. Então, muitas vezes a gente representa ele como uma tomada. O chuveiro também a gente representa ele como uma tomada. Mas é muito comum vocês encontrarem nas instalações elétricas esses pontos de corrente sem a tomada do jeito que está aqui na simbologia. Ele fica só uma caixinha tampada para você ficar disponível a ligação do chuveiro ou disponível a ligação elétrica do seu ar-condicionado, certo? Mas no diagrama a gente representa isso como uma tomada, como uma fonte de corrente. Tranquilo aqui nessa aplicação da tomada alta. Então, quero representar no meu banheiro o ponto do chuveiro. Vou colocar essa simbologia da tomada toda pintadinha. Ok? Sinaliza aqui para mim. Tomada média. Os meninos estão dizendo aqui, o Geraldo ok, Guilherme ok, Wagner ok. Legal, massa. Tomada média. Geralmente, as tomadas médias, elas ficam ali, por exemplo, na cozinha.
Junto da pia, né, junto da bancada, eu posso ter ali juntinho uma tomada. Se eu quiser colocar um liquidificador apoiado, se eu quiser colocar por exemplo, uma grelha para fazer ali o meu frango grelhado, né? Sou fitness, só que não. Né? Fazer o meu sanduíche, meu misto quente, que é mais a minha cara. Isso fica lá, tomada média. E tomada baixa. Né? A tomada baixa, ela tá geralmente na sala, junto ali da bancada, do meu rack, da minha estante. A Wagner tá rindo, só porque eu disse que eu sou fitness, só que não, Wagner. Tomada baixa. Aí a gente tem ali, junto da nossa estante, né? Porque geralmente é tomada baixa, aí eu vou falar, né? Quando a gente vai ligar a nossa TV, vai ligar nossos aparelhos DVD, home theater, né? Só assim, equipamento top. Aí a gente vai fazer o quê? Esconder os cabos, né? Geralmente todo mundo fala que mulher adora esconder o cabo. Então coloca ali uma tomada baixa, esconde ali, faz toda uma estratégia arquitetônica para não mostrar que os equipamentos estão ligados. Então coloca uma tomadazinha baixa. Essas potências aqui, ó, pessoal, em VA, elas são de representação, certo? Então, não necessariamente a gente vai ter toda a tomada baixa com 30 VA, ou toda a tomada média com 60 VA. Aí eu vou fazer uma sabatina agora, bem rapidinho. Aumenta aqui embaixo, que potência em VA é essa? É ativa, é aparente ou é reativa? Essa potência aqui em unidade em VA. Coloquem aqui para mim. Quem lembra lá de eletricidade? Aparente. Ah, mas vocês são um arraso. Todo mundo acertando. Aparente. Muito bem. Então, aqui ó, a gente tem a representação dessa tomada com 30 VA aparente. Ou seja, eu estou disponibilizando para o meu cliente uma potência média total, olha o segredo, total de 300 VA. Então, tem uma variação aí. Legal. Tranquilos nessa parte? Sim, Wagner disse que está tranquilo. Que bom, que bom. Os interruptores, ó, a gente tem algumas variações também. Eu coloquei aqui os interruptores mais comuns, certo? Inclusive, aí, só dar uma dica, alguns vão aparecer muito em breve, não vou dizer quando. E aí, o que acontece? Esses interruptores, eles são aqui, ó, a de uma seção que eu coloquei para vocês, como eu falei, ó, que ó, ele só tem um botãozinho, a de 2 seções e a de 3, certo? Vamos falar daqui a pouquinho do interruptor paralelo e do interruptor intermediário, certo? Mas uma coisa que eu acho que é bem importante a gente saber é essa questão da letrinha aqui, da letrinha A e da letrinha B, certo? Cada seção, ó, desses interruptores, eles têm uma letra específica. O que significa essa letra? Significa a luminária que a gente vai ligar, certo? A luminária que a gente vai, quando eu apertar, é aquela lâmpada que vai acender, certo? Então, cada luminária a gente tem uma representação. Então, o interruptor, ele está ligado com a luminária. Então, eu já vou adiantar aqui, ó. Então, eu tenho um interruptor que liga essa luminária. Rodrigo, acabou de chegar, Rodrigo. Seja muito bem-vindo. Que bom que você conseguiu vir aqui me visitar. Tá me vendo e me ouvindo. Legal. A gente tá gravando a web, tá, Rodrigo? Então, essa partezinha inicial dá para você ver quando a gente lançar a web gravada no YouTube. Então, não deixa de ver do começo. Que bom que você veio. Tá? E vai estar lá no ambiente também. Certo? Então, a gente tem aqui, ó, essa letrinha A no interruptor que vai ligar a minha luminária
que também é identificada A. Então, isso tem que estar sincronizado, interruptor e luminária. Tranquilo? Tranquilo até aqui essa questão do interruptor sendo identificado com a mesma letra que eu vou identificar a luminária. Já eu vou mostrar um diagrama para vocês, certo? Com isso aplicado vai ficar um pouco mais fácil de vocês visualizarem isso. O Wagner disse que está acompanhando, está entendendo. Que bom, Wagner. Então, ó, o interruptor de 2 seções, geralmente ele trabalha ligando aí 2 luminárias, certo? Então, a gente tem 2 letras diferentes. Interruptor de 3 seções, consequentemente, a mesma coisa. Ele vai estar acionando 3 luminárias ou 3 conjuntos de luminárias, né? Então, vai ter aí 3 seções, 3 letrinhas para identificar, tá? Lembrando uma coisa, quando a gente trabalha com projeto, aí vou levar um pouquinho para a minha área. Às vezes a gente pega ambientes que são muito grandes. Então, imagina você colocar pontos de tomada, né, pontos de interruptor, desculpa, e luminárias para um ambiente que vai ter 20 ambientes. Aí você vai usar todo o alfabeto, né, possível, A, B, C, D, até lá o final. Então, o que a gente pode fazer para ficar uma coisa mais sucinta no projeto? A gente pega essa luminária e identifica do ambiente. Então, por exemplo, se eu tenho um ambiente que tem uma casa e tem 6, 7 ambientes separados, aí eu faço as luminárias no ambiente da sala vão ser todas A. Aí eu coloco A1, A2, A3, porque tem 3 luminárias ali naquela sala. Aí eu vou para a cozinha. Então, eu tenho letra B na cozinha. Então, B1, B2, B3, B4. Então, a gente pode dividir desse jeito também, tá? É uma outra forma de a gente identificar. Principalmente quando eu tenho ambientes que são muito grandes. Eu vou ter muita letra do alfabeto, que mais vai complicar do que ajudar, certo? Então, tem como a gente trabalhar assim. E temos aí o interruptor paralelo, tá? E o intermediário. O interruptor paralelo, ele é muito utilizado em hall de escada. Então, por exemplo, tenho lá uma escada do meu condomínio, do meu apartamento, para descer de um andar para outro. Cheguei lá, vou acender a luz para descer a escada. No finalzinho, quando chegar lá no final, apago a luz que eu acendi. Tá? Então, a gente tem esse interruptor que ele consegue comandar o mesmo ponto de luminária, né? Ou conjunto de pontos de luminária com o mesmo interruptor. O paralelo, ele sempre trabalha em dupla. Eu vou detalhar isso para vocês daqui a pouco. Vou mostrar um videozinho bem rapidinho e vou falar mais detalhadamente sobre ele, tá? Porque é uma forma de comando bem interessante que a gente costuma usar bastante. Não só em escada, não só em pavimentos longos, corredores longos, mas em outras situações também. E aqui, só adiantando, só mostrando também, finalizando a questão da luminária. Essa simbologia da luminária, a gente trabalha com ela representando uma luminária do tipo aparente. Eu coloquei ela aqui para vocês. No material do SCORM, tá? E no livro também de vocês, capítulo 4, ele detalha toda essa parte de leitura e interpretação de desenho. E tem lá várias simbologias de luminárias diferentes, em situações diferentes, tá? Então, a incandescente, a parte, né, de caixa redonda, né, octogonal, que é essa redondinha, luminária menor, ou então luminárias para lâmpada fluorescente, que é aquela quadrada maior, tá? Então, tem lá o detalhe. Mas aqui, ó, o que a gente tem de importante nessa informação, que você precisa entender o que é. Então, lá, a gente já sabe que se trata da identificação do interruptor que vai ligar essa luminária. Então, o A vai estar lá na letra do meu interruptor, na simbologia dela, e vai estar também no ponto de luminária. E aqui eu tenho uma potência, certo? Essa potência aqui, essa luminária, ela está me dizendo o seguinte, que eu tenho dentro dela uma lâmpada de 600 watts. Aí eu vou perguntar de novo, 600 watts é o quê? Aparente, ativa ou reativa? Já não é mais aparente, que a gente viu que aparente é VA.
mais o watt, ela é qual? Diz aqui para mim, se você tá aí antenado, afiado, que eu sei que vocês já estão. Ativa, o Wagner já respondeu assim, ó, direto, bem rapidinho, ativa, muito bem. Vê só, gente, uma coisa que é bem importante, essa questão da potência nas luminárias, certo? Vocês vão encontrar projetos, leituras de diagramas em duas situações. A primeira é do jeito que está aqui. Eu estou especificando a luminária e eu estou dizendo que dentro dessa luminária eu tenho uma lâmpada de 600 watts. Aqui ele já está me dando a potência ativa, aí como vocês bem colocaram, certo? Mas a gente também pode ter ela aqui o seguinte, ela sendo descrita na potência em VA. Então, quando a gente trabalha num projeto de um cliente que eu não sei quantas luminárias ele vai colocar lá na lâmpada da sala dele, certo? Não sei qual é a quantidade que ele vai ter, aí eu coloco a potência aparente, certo? Eu coloco, por exemplo, aqui 100 VA, certo? Ou então 60 VA. Então, vocês podem encontrar projetos nessas duas situações. Quando eu estou colocando a potência lá discriminada em VA, é porque eu estou discriminando a potência total. Então, eu não sei quantas lâmpadas vão estar lá dentro. Eu só estou especificando o ponto de luz, o ponto onde a lâmpada vai ser instalada, a luminária vai ser instalada, certo? Tranquilo até aqui. Eu posso ter, na minha representação da luminária, tanto a potência em VA como a potência em watts. Quando eu tenho a potência em watts, eu estou especificando lá diretamente a lâmpada que eu vou utilizar. Quando eu estou especificando ela em VA, eu estou só falando da luminária e da potência que eu estou colocando ali. Mas eu não sei quantas são. Tranquilo? E aqui, ó, eu quero mostrar agora para vocês o seguinte. Para a gente se preparar para a nossa aula prática, eu já quero começar a colocar para vocês aqui essa discriminação dos diagramas. Então, vê só, lá no material de vocês a gente sabe que existem alguns tipos de diagrama. Esse diagrama aqui do ponto de tomada que a gente está colocando, ela representa a tomada no seu formato multifilar, porque eu consigo ver cada cabo que está chegando nela. Então, eu tenho fase chegando no ponto, neutro chegando no ponto, terra chegando em outro ponto, certo? Mas esse diagrama aqui, que a gente pode utilizar ele para ligar, então, quando vou fazer a instalação de uma tomada, eu posso trabalhar aqui nessa representação, onde eu estou vendo aonde liga cada cabo, para eu não me perder. E eu tenho o diagrama unifilar sendo mostrado. Esse diagrama unifilar aqui é onde a gente representa na planta. Então, eu coloquei aqui o símbolo de uma tomadazinha baixa, o símbolo do quadro geral. Então, como é que eu vou fazer aqui? Né? Eu tenho a representação. Eu tenho a representação do condutor de fase. Deixa eu fazer um condutor de fase mais bonito para vocês, né, gente? Então, eu tenho condutor de fase, condutor de nêutron, condutor de terra, certo? Então, eu tenho esse diagrama aqui, ó, que sai do meu quadro geral e eu vou ter os 3 cabos passando lá por esse conduíte. Aqui, Wagner disse que ok. Rodrigo disse ok. Que bom, gente. Vocês estão aqui comigo ainda. Não me deixem sozinhas, não. Aqui, ó, condutor de fase, neutro e terra
passando pelo eletroduto que sai do quadro geral para o ponto de tomada. Então, aqui em cima, ó, eu tenho que identificar o meu número de circuito. Então, digamos que esse seja lá, de todos os disjuntores que você tem lá no seu quadro, esse é o seu circuito número 2. Então, ó, vou colocar aqui o meu número 2. Vou tentar fazer um 2 bonito para vocês. Deixa eu tentar colocar aqui no texto. Número 2 aqui, ó. Certo? Então, eu identifico tantos condutores fase, neutro e terra, passando pelo eletroduto, chegando na minha tomada. Aí, perceba o seguinte, no diagrama unifilar, o próprio nome diz, ó, ele é de único, filar de... A gente fala de fio, mas é de caminho, né? Porque ele está no eletroduto. Mas a gente só mostra que ele está saindo de um lugar e indo para o outro, certo? Mas eu não mostro aonde ele vai ser ligado, como no multifilar. No multifilar eu sei que essa tomada, ela vai ter 3 parafusinhos lá, 3 entradas para eu conectar. Uma tá vindo do fase, uma do neutro, uma do terra. Tranquilo aqui, nessa diferença, certo? Do multifilar para o unifilar. Então, esse aqui, ó, é o meu unifilar. E esse daqui é o meu multi. Certo? Meu multifilar. Deixa eu botar aqui, ó, muito bonito para vocês. Certo? Guilherme disse que tá tranquilo, Wagner também, que bom. Então, esse daqui, ó, é a representação do unifilar de uma tomada, do multifilar de ligação de tomada. Então, é legal a gente sempre estar com isso em mente, tá? Ligação de tomada, ela é bem simples de representar no unifilar, porque é só eu representar da onde ela vai para onde ela vai chegar. Digamos o seguinte, que aqui, ó, embaixo eu tivesse uma outra tomada. Aqui, ó, tem uma outra tomada aqui. E eu vou fazer essa aqui uma tomada alta. Vou fazer uma tomada alta só porque é mais fácil de desenhar ela aqui, tá? Vocês me perdoem. Aí, como é que eu vou colocar? Como esse circuito, ele sai daqui e vem pra cá, aqui ele vai se repetir, porque é o mesmo circuito. Então, aqui do ladinho eu vou colocar fase, neutro e o meu terra. Todos eles são do circuito 2, então eu vou colocar aqui embaixo, certo? Na planta, vocês vão ver, na planta, tanto se for de um ambiente ou da casa inteira, vocês vão ver que muitas vezes vem, além do número do circuito, aqui embaixo vem o dimensionamento do condutor. Então, digamos que isso aqui seja 2,5 milímetros quadrados, certo? Então, vocês vão ter tanto a representação do número do circuito como do condutor, certo? Tem aí essas duas situações. Tranquilo, gente? E aqui, ó, vou mostrar para vocês a questão do nosso diagrama. Estou finalizando, né? Posso tirar? Tudo eu uso o mesmo, não foi? Foi. Certo, me estão dizendo aqui tranquilo. Então, eu tenho um outro diagrama que eu quero mostrar para vocês aqui. Certo? Aí aqui a gente fez a seguinte situação. A gente transformou do diagrama multifilar para o diagrama unifilar. Então, a gente fez esse trabalho, certo? Professor Luana, quando é que a gente tem essa situação? Eu tenho um diagrama multifilar e eu quero transformar ele em unifilar. Aqui, dependendo do tipo de equipamento que você vai trabalhar, o fabricante ele te disponibiliza esse diagrama aqui, o multifilar.
mostrando para você onde cada cabo vai ser conectado. Mas, para nível de representação para o cliente, geralmente a gente usa o unifilar. Por quê? Porque aquele cliente, muitas vezes, ele não entende necessariamente o que aquele cabo está saindo daquele condutor de fase e está indo para determinado parafuso. Ele não está muito interessado em saber disso, sabe? Mas eu preciso, como a gente falou, né, da questão da importância do diagrama, deixar registrado para o meu cliente o que foi que eu fiz ali na casa dele, né? Porque se ele quiser fazer uma alteração e provavelmente chamar de novo, né, para trabalhar de novo com ele, você tem que ter isso registrado até para você mesmo se lembrar do que você fez na casa desse cliente. Então, numa situação dessa, a gente recebe, né, o multifilar e transforma no unifilar para deixar registrado. Tranquilo? Certo? Até aqui nessa questão da transformação do multifilar para o unifilar. Wagner disse que ok, Celso também. Rodrigo, ok. Massa, muito legal. Agora, ó, eu tenho uma outra situação. Eu tenho um diagrama unifilar, certo? Aí, o que é que eu quero? O que é que eu tenho nesse diagrama unifilar? E vamos transformar para o multifilar. Então, eu já tenho aqui, ó, a simbologia dos meus dois pontos de luz, que nesse circuito unifilar específico, ele está dizendo que isso aqui são lâmpadas diretamente. Então, dentro desse ponto de luz, dentro dessa luminária A, que está representada aqui, ela tem uma potência de 600 watts. Então, aqui eu tenho uma lâmpada de 600 watts. Pega aquela setinha embaixo. A de baixo. Ela é que aparece. Ai, que bom. Então, eu tenho aqui, ó, essa luminária que está representada com a letra A. E aí, lembra do que eu falei da questão do interruptor, que também vai ter a mesma letra de comando. Então, eu tenho um interruptor aqui de 2 seções, 2 botõezinhos, um que vai comandar a luminária A. Essa luminária tem uma lâmpada de 60 watts instalada dentro dela. E eu tenho um interruptor B, que vai estar comandando uma outra luminária, que dentro vai ter uma lâmpada de 40 watts. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui o watts. 40 watts e vai ser letra B. Sim, estão vendo? Que bom que vocês estão conseguindo ver. Então, aqui eu tenho uma luminária aparente, que dentro dela tem uma lâmpada de 40 watts e está sendo comandada por um interruptor duplo, que também tem a letrinha B, ó. Certo? Ok, estão conseguindo me ver. E aqui, ó, nessa representação aqui do nosso circuito, só tá faltando um detalhezinho aqui, ó. Vou mostrar para vocês agora, que é o número do circuito. Eu preciso dizer aqui que esse circuito aqui é o número 1 e esse circuito aqui também é o número 1. Por que eu preciso dizer isso? Porque eu posso ter dentro do meu ambiente 2 circuitos de iluminação diferentes. Cadê? E Delberto disse que não entendeu por que a potência é aparente. Ah, Delberto, quando eu falei que a gente pode ter na lâmpada representado tanto a potência em VA como a potência watts, é isso? Aí você não entendeu por que eu também posso representar na aparente. Confirma que é essa a tua dúvida. Não é? Diz aqui, você não entendeu. Você pensou que essa daqui, essa potência W era aparente, é isso? Que é a lâmpada é aparente. Ah, entendi. Essa lâmpada aqui, não. Vê só, vou te explicar. O equipamento, a lâmpada em si, ela tem uma potência que ela é útil. Ou seja,
Quando ela for acendida, isso, ela tem uma potência em 1 watts, que é a potência útil dela. Quando ela é acendida, ela vai ter aquele trabalho realizado, que é em 1 watt. No entanto, quando a gente trabalha, entende isso? Isso, beleza. Aí, por que eu falei que existem luminárias que essa potência daqui ela não é dada em watts, ela é dada em VA? Porque acontece muitas vezes em construtora isso. Construtora de apartamento, sabe? Minha Casa Minha Vida, sabe? Nessas construtoras, não é toda vez que a gente trabalha diretamente com o cliente. Então, quando eu trabalho diretamente com o cliente, eu sei dizer para ele, ó, aqui você vai ter 2 lâmpadas e eu quero que esse ambiente fique muito bem iluminado. Então, 60 watts tem uma potência mais alta, tá? Aqui eu estou falando 60 watts porque eu não vou entrar em detalhe agora da questão da lâmpada LED, tá? Então, a gente vai trabalhar com uma lâmpada normal, 60 watts. Então, eu não tenho esse contato direto com o meu cliente para saber qual é o equipamento que eu tenho que instalar. Não sei disso, mas eu tenho que disponibilizar para ele uma potência. Aí, o que acontece? A 5410, que foi uma das normas que vocês citaram antes, né? Ela determina quanto de potência mínimo eu tenho que ter no ambiente. Mas ela não estabelece a potência mínima do equipamento, que é 100 watts. Ele especifica a potência mínima total, que é a VA, que é a potência aparente. Então, quando a gente trabalha na construtora, né, junto com o pessoal de arquitetônico, junto com o pessoal de civil, muitas vezes eu não estou em contato direto com o meu cliente. Aí eu não coloco essa potência em watt, eu coloco a potência total em VA. Porque aí eu deixo para o meu cliente a liberdade dele escolher qual é o equipamento, qual é a potência que ele vai ligar naquela luminária, sem limitar ele necessariamente com a potência útil direto. Eu deixo uma potência total de 100 VA, ou de 160 VA, ou de 200, seja qual for o valor que eu vou dimensionar ali, que eu vou calcular. E aí ele fica com a liberdade de escolher qual a lâmpada ele vai usar. Se ele vai usar uma lâmpada de 60 watts mais quente, aquela mais amareladinha, para deixar o ambiente mais aconchegante. Se ele vai botar uma lâmpada mais esbranquiçada, porque ele vai estudar ali. Então, eu dou só a potência aparente, disponibilizo para ele, e aí ele vai escolher. Entendesse agora? Diz para mim essa questão da potência aparente e da watts. Ok, massa, que bom, legal. Então, ó, a gente tem aqui, né? Aí vamos voltar para o nosso circuito, né? O nosso circuito aqui em watts, eu estou falando de lâmpada, não estou falando de construtora. Eu sei qual é meu cliente, sei o que ele vai instalar. Então, 60 watts, 40 watts. E os meus 2 interruptores ligando ele aqui. Esse interruptor aqui, ó, esse interruptor aqui, ele está expandido no diagrama unifilar como esse aqui. Aqui, né? Aliás, né? Está expandido no multifilar como esse equipamento aqui. Então, aqui eu tenho em cima o meu A. E aqui eu tenho o meu B. Aqui eu tenho o meu A. E aqui eu tenho o meu B. A minha lâmpada de 60 watts, ele vai estar comandado pelo A. Então, eu vou escrever aqui, ó, o meu A. E a minha de 40 watts vai ser o meu B. Certo? Então, interruptor A, interruptor B. Luminária A, luminária B. E o número do circuito deles ligados aqui. Tranquilo nessa identificação dos componentes. Então, ó, quando vocês pegarem um diagrama unifilar para transformar ele em multifilar, a primeira coisa que vocês vão fazer é desenhar os equipamentos que vocês vão ligar.
Eu não recomendo vocês começarem ligando o cabo, passando o cabo direto, não. Porque isso depois pode confundir se você for ter que acrescentar equipamentos depois. Então, pega um diagrama unifilar, já desenha aqui, ó, os esquemas dele, a representação dele multifilar, representação dele, né, multifilar do interruptor, multifilar das lâmpadas, certo? Fiz isso, aí sim eu vou começar a trabalhar com os meus cabos. Aqui, ó, essa indicação aqui é só para representar que esse quadro, ele vem de algum lugar, esse condutor aqui, fase e neutro, ele está vindo de uma entrada. Ele está vindo de uma entrada do quadro geral. Lembra que naquele outro diagrama que a gente fez aqui, ó, eu já desenhei o quadrozinho geral. Nesse daqui de baixo, eu desenhei isso daqui, essa indicação de um Vzinho. Por quê? Porque esse quadro geral está distante. Digamos que seja assim, ó, eu tenho esse comando de 2 pontos de luz, né, na minha cozinha, mas o quadro não está, então ele está mais distante. Aí eu coloco esse símbolo aqui para representar, certo? E vim com ele aqui, ó, condutor de neutro, condutor de fase. Esse neutro e esse fase é justamente esse aqui, ó. O neutro e o fase que está vindo lá do meu quadro, certo? E aí ele vai chegar aqui, ó. Aí você vai dizer, mas professora, ele está vindo por aqui e está passando pela minha lâmpada. Ele vai ligar o fase direto na lâmpada? Não. A gente está usando essa caixinha da lâmpada como caminho para chegar no destino dele. O destino da fase é o interruptor, né? Porque a gente não tem que seccionar o fase para poder ligar. Então, o fase aqui, ó, ele está vindo como um caminho, ele está passando pela caixa da luminária, mas não está ligando. E está vindo para o meu interruptor, certo? Aí eu vou fazer aqui, ó. O condutor de fase, ele está vindo do medidor, passando pela minha caixa da luminária A, mas ele não está ligando, até chegar aqui no meu interruptor. Ponto comum dos dois. Tranquilo aqui nisso, nesse caminho do fase, até chegar no interruptor. Sinalizem aqui para mim. Delberto, Guilherme, Rodrigo, Celso, Geraldo, ok. Massa. Então, ele está vindo aqui, ó, só no caminho, tá? Vindo para o interruptor. Agora, nesse mesmo conduíte, né, como vocês chamam aí, nesse mesmo eletroduto que ele está usando como caminho aqui, chegando para o interruptor, ele vai voltar o condutor para poder ligar a lâmpada. O condutor que volta por esse mesmo caminho são os retornos. Então, eu vou ter aqui, ó, o meu retorno de A, que vai para a luminária, vai para a lâmpada A. E aqui ele está identificando o retorno, tá vendo? O retorno do tracinho A, retorno do tracinho A, retorno do tracinho B. Então, aqui, ó, retorno do tracinho A vai para a lâmpada A. Esse retorno A que vem para a lâmpada A, ele vai aproveitar esse conduíte, vai chegar na luminária e aqui ele vai ficar. Porque eu estou falando de A, do interruptor, que vai para a luminária A. Então, a letrinha está igual, ele vai conectar. Já o B, ele vai aproveitar de novo essa caixinha aqui da luminária, ó, mas ele não vai ligar, ele vai passar direto e vai vir para o B. Então, é como se aqui, ó, é como se aqui nessa luminária eu tivesse essa expansão. O fase passou direto, certo? E o retorno passou direto. Mas ele não ficou.
Então, eu tenho retorno B que sai do interruptor B e vai para a luminária B 40 watts. Aí ele está identificado aqui. Tranquilo aqui, gente? Me sinalizem se vocês estão conseguindo perceber essa questão dos condutores fase que estão passando direto pela caixinha da luminária A. Tranquilo, que bom, Edilson. Os meninos aqui, Guilherme, Celso, Geraldo e Delberto, me sinalizem também. Tudo ok. Guilherme disse tudo ok. Geraldo também disse ok. Celso ok. Que bom. Então, ó, passou direto aqui. Passou direto, vem para o B. Então, fizemos aqui o caminho do fase, né? O caminho do fase que sai lá do medidor que está mais longe, passou aqui pela luminária, chegou nos interruptores, voltou o retorno. Aí, um detalhe prático para vocês nessa questão dos condutores, tá? Desse daqui do retorno A e B. No diagrama, a gente representa isso como esses dois retornos aqui, a gente representa dois condutores que estão saindo daqui do interruptor e indo para o eletroduto, né? Mas na prática, a gente pode fazer o seguinte, aqui, ó, eu vim com ele direto, né? Aliás, o neutro, né? O neutro, quando ele tá aqui, ó, ele sai e ele vem direto para cá, ó. Só que ele liga tanto no B, vou fazer aqui a ligação. Ele liga tanto no B aqui, ó, e vem para a luminária A. Como ele liga na luminária B também. Então, ele vai passar aqui, saindo do medidor, chegou aqui, ele conectou, vai passar pelo conduíte aqui, como vocês chamam, e vai conectar no B. Então, aqui dentro, ele está representado duas vezes, certo? Mas aqui, na prática, a gente pode passar um condutor e fazer uma emenda de derivação aqui. No material de vocês do SCORM tem um material bem interessante mostrando essa questão da emenda, tá? Então, deem uma olhadinha lá para vocês estarem acompanhando, estarem ligados nessa parte, certo? Então, aqui a gente consegue fazer essa ligação aqui direto e aqui nessa caixinha a gente fazer uma emenda de derivação. Aí, sinalizem de novo, quero saber de vocês. Conseguiram acompanhar aqui essa transformação do unifilar para o multifilar? Isso é muito importante. E vou dar spoiler aí, certo? Do desafio 3. Isso aqui, ó, vocês pegarem essa transformação de unifilar para o multifilar, vai ser super tranquilo a prática. Rodrigo está perguntando se o cabo é de 1,5 nesse caso. Sim, Rodrigo. Pelo menos, tá? Uma coisa que a gente vai ver nas próximas aulas na questão do dimensionamento do condutor é que existem 3 maneiras de a gente dimensionar um condutor, certo? E aí uma delas é a mínima seção. Então, como é iluminação, no mínimo eu começo com 1,5. Certo? Então, eu tenho aqui, ó, esse cabo de iluminação, esse circuito aqui, né, do cabo. Ele poderia ter aqui embaixo, deixa eu te mostrar, aquela indicação do condutor que eu mostrei. Então, vai ter aqui um hashtag 1,5. Agora, isso aqui é no mínimo. Por que a gente diz que é no mínimo? Porque pode acontecer de quando a gente calcular o dimensionamento do condutor, a gente vê que 1,5 não foi suficiente e eu precisar aumentar. Então, é no mínimo 1,5. Eu tenho que começar com esse valor, certo? Mas dependendo do dimensionamento, eu posso precisar aumentar esse cabo. Confesso para vocês que dimensionamento de iluminação é difícil a gente sair de 1,5, porque geralmente são potências baixas.
tomada, que no mínimo é 2,5, é que é mais comum a gente aumentar os condutores e ir para 4 milímetros ou 6 milímetros. Quando se trata de instalação predial, a gente tem que fazer o possível para não passar de 6 milímetros, porque trabalhar com cabo maior do que 6 em instalação predial é mais difícil na prática. Então, a gente tenta... Rodrigo tem uma dúvida. Pode ser de a lâmpada C220 também, né? Então, iríamos para 2,5 no cabo. Aqui, isso depende também da quantidade, da potência das lâmpadas, certo, Guilherme? E aqui, você pode trabalhar com 2,5 no circuito de iluminação, não tem problema, porque esse valor aqui é o mais baixo possível. Então, por exemplo, eu não posso, de jeito nenhum, de acordo com a 5410, trabalhar com condutor 0,75 para iluminação. É no mínimo 1,5. Então, você trabalhar com 2,5 não está errado, não, tá certo. É o valor mínimo dela. Aí aqui, Rodrigo perguntou o seguinte: pode ser que a lâmpada C220 também, né? Então, iríamos trabalhar com 2,5 no cabo. Vê só, Rodrigo, quando a 5410 ela trabalha com a descrição mínima do condutor, 1,5 ou 2,5 para força, ela não especifica nível de tensão da lâmpada, certo? Agora, pode acontecer sim de no cálculo da sua corrente, né? Futuramente a gente vê isso, a gente tem uma alteração do cabo por conta do nível de tensão, certo? Então, pode acontecer de a gente ter um cálculo de corrente nominal, né, do circuito, e aí, por causa dessa tensão ser diferente, de 220 para 127, a gente tem uma alteração. Respondi a dúvida de vocês, Guilherme me disse que ok. Ok, Rodrigo disse que ficou claro. Obrigada, Rodrigo, que bom. Então, aqui, ó, transformação de um para o outro, certo? Então, nós vamos aqui bem rapidinho finalizar essa questão do diagrama unifilar do interruptor paralelo, certo? Como eu disse para vocês, o interruptor paralelo, ele é utilizado tanto em hall de escada, certo? Como em grandes corredores, né? Então, imagine um corredor de uma escola, um corredor de um hospital. O hospital nem tanto, porque tem vezes não tem interruptor nesses ambientes. Mas o corredor da sua casa, um corredor de vão de um apartamento para outro, que você quer colocar pontos de interruptor para ligar uma única lâmpada, tanto para quem está chegando naquele ambiente, como para quem está saindo daquele ambiente. Eu costumo dar um exemplo que é o seguinte: não sei vocês, mas às vezes, quando a gente dorme com um companheiro, com uma companheira, tem aquela disputa do quem vai apagar a luz. Né? Quem vai apagar a luz? Deitei. Quem vai se levantar para apagar a luz? Aí, o que eu costumo dizer para quem trabalha junto comigo, para os meus alunos? Bota o interruptor paralelo, um na porta do seu quarto e um na beira da sua cama. Porque aí não vai ter mais briga de quem vai apagar a luz, porque deitado você já apaga. Né? Não vai ter essa briga. Aí, ó, a gente pode usar o interruptor. Rodrigo tá rindo. Ah, Rodrigo, isso acontece com você também, né? Então, a gente bota aí, ó, Rodrigo, um interruptor paralelo. Aí eu quero mostrar para vocês como é que a gente faz esse diagrama unifilado paralelo, que ele tem um diagrama específico, tá? Para a gente finalizar aí nossa web aula. Então, ele vem aqui, ó, do primeiro condutor de fase, e eu vou vir para aqui, ó, para o meu interruptor, o meu parafusozinho do meio, fase, certo? Percebam já o seguinte: no interruptor paralelo, atrás dele geralmente tem 3 botões, 3 parafusinhos, tá? Então, o do meio vem para o fase, e aqui, ó, os outros 2, eles vão vir direto um para o outro, retorno, retorno, retorno.
esse retorno ficou feio, né? Vocês me perdoem aí pelo meu retorno feio. Tá menos feio um pouquinho. Me perdoem. E aí eu tenho, ó, fase vindo do meu quadro geral, certo? Distante lá. Retorno indo de um interruptor para o outro, dos dois lados. E aqui no meio, ó, ele volta para ligar a lâmpada. E neutro, aqui, ó, direto. Então, ó, fase, parafusozinho no meio, vem do mesmo interruptor de um para o outro, primeiro retorno. Segundo retorno do outro parafuso para o outro interruptor paralelo. De um para o outro. De um para o outro. E aqui eu tenho, ó, um terceiro retorno que vai para a lâmpada. Então, percebe na identificação já dos cabos. Eu tenho um condutor de fase chegando, um de retorno saindo desse interruptor. E daqui eu tenho um condutor de retorno, um terceiro retorno, que vai para a minha lâmpada. A partir disso é que eu tenho o meu condutor de neutro. Conseguiram ver essa questão, gente? Do condutor, do diagrama multifilar dos interruptores paralelos. Edilson disse que sim, Rodrigo disse que está tranquilo, Rodrigo, Delberto também, Geraldo, Guilherme, Celso, que bom, gente, que bom que vocês estão acompanhando aí direitinho, legal. Então, ó, a gente já tem essa descrição. Para finalizar, quero só fazer uma pergunta. Qual é a norma que a gente trabalha aqui, ó, para estabelecer as simbologias? Coloquem aí para mim. (54, 44). Olha, 54, 44. Lembra que a 54, 44, ela vai estabelecer os desenhos, as representações. A 5410, ela vai reger tanto a questão de dimensionamento, cabo, certo? Mas os desenhos que eu uso para representar, eu utilizo a 5444, certo? Não se esqueçam dessa diferença aí. Uma vai trabalhar com a 5410, vai trabalhar com a questão dos métodos de dimensionamento, né? As normas mínimas de dimensionamento. E a simbologia, os desenhos que eu uso no meu diagrama, 5444. Ok? Então, gente, nós vamos finalizando por aqui, tá certo? Eu queria desejar para vocês uma ótima noite, um ótimo final de semana, certo? Espero que vocês fiquem aí um pouquinho mais tranquilos nessa questão dos diagramas para as práticas, certo? Para a prática de sábado, tá ok? Não deixem de ler o material do desafio 3 antes de sábado para a prática, certo? É muito importante que vocês tenham esse subsídio teórico antes de ir para lá, tá? Responde na tela, responde na tela. Cadê? Responde aí para mim que eu quero 100% de acerto. Rodrigo já respondeu. Cadê o resto dos meus colegas? Celso disse que respondeu. Estou só observando aqui, hein? Merece mesmo, Rodrigo. Tô querendo ver todo mundo respondendo aí, né? Deu ok, já respondeu. Geraldo respondeu na tela. Ok, gente.
Edilson disse que ok. Então, um abraço, pessoal. Vamos finalizar por Já aqui. o resultado. Cadê? Deixa eu colocar aqui o fim do quiz. Vamos lá, 5 participantes, né? A gente teve aí 80% de acerto. Lembra da questão que eu falei? 5410 é só os símbolos, só os desenhos, ok? Abraço, vejo vocês na próxima semana, tá? Qualquer dúvida, não deixa de me mandar mensagem. Eu vou estar no chat aí esperando vocês falarem comigo, ok? Luana, só lembra que os cartões de desafios estão disponíveis. Sim, aqui ó, o meu ponto pediu para avisar para vocês que os cartões de desafio já estão sendo finalizados. Então não deixa de ver aquela mensagem que eu mandei do fiquem ligados nos desafios que são online e nos que são presencial, porque aí vocês já adiantam a leitura dos online, certo? Já dá uma adiantadazinha nisso, porque aí eu já vou vendo o trabalho parcial de vocês. Ok? Abraço, tchau, tchau. Até a próxima.